Boa tarde, meu nome é Maísa Bayersdorf Schneider, eu sou servidora do Tribunal de Justiça, trabalho atualmente aqui na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, eu sou psicóloga. Primeiro eu quero parabenizar pelo evento, né, essa 6ª edição da Semana da Qualidade de Vida no Trabalho, para a gente fazer essas reflexões sobre a nossa conjectura laboral e a nossa saúde mental. Então, uma iniciativa muito, muito importante. Como eu falei, eu sou psicóloga, eu atuo tanto no Tribunal de Justiça quanto na clínica e tenho observado mais os fenômenos da violência contra a mulher, com homens autores de violência e mulheres em situação de violência doméstica. E também da psicologia social. E para isso, para a gente falar um pouquinho desse momento histórico que a gente vive de multitarefas e multijornadas, principalmente com relação à mulher, eu acho que é interessante, antes de começar no tema, eu esclarecer dois pontos cruciais para iniciar. Que é, primeiro, que os fenômenos de violência, de múltiplas jornadas, de sobrecarga, eles não são exclusivos da posição feminina, né? Não se trata de um fenômeno exclusivo da rotina laboral das mulheres, mas sim um fenômeno humano inerente ao processo da civilização como um todo, né? Todos e todas sofremos essa sobrecarga de trabalho na sociedade moderna. É uma reação que o ser humano tem frente à natureza, frente à transformação da natureza em ser social. Então, isso quer dizer que tanto homens quanto mulheres sofrem essas pressões constitutivas de subjetividade na transformação frente à civilização. Não é um fenômeno exclusivo da mulher. E aqui cabe a gente trazer um pouquinho do conhecimento da neuropsicologia e da psicologia experimental. Existe um mito que permeia todas as nossas falas com relação ao trabalho, principalmente ao trabalho feminino versus o trabalho masculino, que é o mito de que nós temos perspectivas biológicas e neurológicas diferentes. Por exemplo, se costuma muito dizer que o homem é um ser voltado para a razão, para as questões mais objetivas, com um foco único, e que ele consegue trabalhar com apenas uma tarefa. E se diz que, por outro lado, a mulher tem uma atitude mais emocional, do cuidado, de multitarefas, de conseguir resolver várias situações ao mesmo tempo. Não existe dentro das ciências médicas, da neuropsicologia e das neurociências, algo que comprove esse mito, né? Todos, pelo contrário, ele foi sendo construído ao longo do século XVIII, mas as pesquisas mais modernas têm demonstrado que as atitudes de personalidade frente ao mundo social são cunhadas nessa relação do biológico com o mundo social, que não é algo inerente ao gênero. O homem é, a mulher é. Então é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente quebrar esse mito de que o homem não consegue também ter múltiplas jornadas e múltiplas tarefas, que isso é algo somente da mulher. Então a ciência tem demonstrado que isso não é verdadeiro. Em segundo ponto, eu gostaria de também refletir sobre então, por que a diferença, né? Já que esse mito biológico não é verdadeiro, como que a gente pensa a respeito? Os homens sofrem com as múltiplas tarefas, então isso a gente já toma aqui como ponto de partida, com múltiplas jornadas. A diferença está no valor dado a esse desdobramento e essa posição de poder social que é concedido ao homem e não à mulher, tá? Então, a gente parte desses dois pontos, com o olhar clínico, social, de que o sofrimento e a múltipla jornada é tanto do homem quanto da mulher, não existe uma diferença biológica determinante no cérebro, num gênero de cérebro, e que as múltiplas jornadas sempre ocorreram, desde que o homem é homem, desde o início da civilização humana. Então, a gente parte desse ponto de que é algo construído aí desde do início da civilização humana, e a gente fizer uma revoada histórica, né, uma digressão histórica muito, muito de passagem, a gente consegue perceber que, desde a constituição inicial da subjetividade humana, no tempo das cavernas, por exemplo, passando pela expansão da humanidade no globo, pelos conflitos históricos de guerra,
pelas revoluções modernas de produção, e até mesmo na forma mais atual e mais quente que a gente vive hoje, a crise de saúde da pandemia do Covid-19, essas múltiplas jornadas, especialmente das mulheres, sempre existiram, né? Então, a mulher ela instituiu historicamente a permanência social, né, a retirada do caráter nômade das sociedades. Então, a gente teve que parar dentro de um determinado espaço territorial por conta do puerpério, da criação dos nossos filhotes humanos. Então, a mulher sempre foi a detentora do cuidado do fogo, que é a manutenção da vida daquela comunidade. O fogo é importante que ele esteja sempre presente, sempre aceso. Isso sempre foi uma função da mulher. Ela foi detentora da água, também como forma de subsistência da comunidade, da plantação, da agricultura, da cura de doenças e do cuidado, em geral, para a subjetivação psicológica dos nossos integrantes sociais, da nossa comunidade, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, historicamente, foi-lhe dado esse papel, né? Que em si já representa uma múltipla fonte de trabalho, né, de tarefas, uma multitarefa. Na sociedade moderna e pós-moderna, o que se vislumbrou foi uma questão de tomada do mundo público. Aí que veio a virada da mulher com relação ao trabalho e ao trabalho público, não só ao trabalho íntimo. Então, ela passou pela fábrica, da rua, do domínio do seu corpo político, antes simbolicamente dado somente ao homem, e teve uma conquista, e vem tendo uma conquista lenta e gradual dos direitos humanos, né, dos direitos de exercer a sua humanidade dentro da sociedade. Então, isso ocorreu a partir da década de 70, né, com o advento dos movimentos de consolidação dos direitos humanos das mulheres, dos movimentos feministas, do voto, do controle do corpo biológico, entre outras conquistas de alto custo, mas também de alto valor social. Então, a gente pode dizer que a pandemia do Covid, por exemplo, né, então somente revelou algo que já estava posto na nossa sociedade e que antes era subobservado ou subdiscutido, né? As mulheres já cumpriam múltiplas jornadas laborais, de mulher, de mãe, de profissional, tudo simultaneamente e agora, no período da pandemia, no mesmo ambiente. Então, a gente teve uma junção do ambiente público com o privado num período de saúde pública muito específico, que foi o da pandemia. Então, misturou-se os dois mundos nesse momento, o que fez esse caldeirão ferver e as pessoas perceberem a amplitude dessa múltipla jornada do trabalho feminino e do trabalho humano, digamos assim. A quarentena revelou um desafio do trabalho, diante das relações afetivas, da vida pessoal, do tempo para cuidado dos filhos, para a educação dos filhos mais direta, né, a tomada do lugar da professora nos ensinos remotos, e foi nos trazendo, então, um questionamento sobre essa mudança e essa necessidade de subjetivação igualitária dentro do mundo feminino e masculino. No Brasil, especificamente, a gente teve um grande impacto nesse período, as mulheres foram as mais impactadas, elas têm sido atingidas pela crise do mercado em 46 vezes mais do que os homens, né, dentro do mercado de trabalho, e faz a gente refletir um pouquinho sobre esse mercado de trabalho em geral. É claro que aqui, para a nossa realidade local do Tribunal de Justiça, às vezes parece um pouquinho distante essa realidade, porque a gente tem uma possibilidade um pouco diferente, né? As servidoras que são concursadas ou comissionadas, as servidoras terceirizadas, as estagiárias, elas possuem um grau de estabilidade nesse vínculo de trabalho maior do que as mulheres que estão fora do serviço público. Mas não deixa de ser tão complexo como, porque se a gente for observar o fenômeno de perto, ele não é simples também, né? Os cargos de chefia e de funções de confiança, de direção, também ainda são de predominância masculina dentro do Tribunal de Justiça. Então, as servidoras ainda cabem a elas os papéis de cuidado, por exemplo, de psicóloga, de enfermeira, de cuidadora, de assessora, de secretariado. Então, as funções de confiança dentro do Tribunal de Justiça ainda são dadas às mulheres as funções de assessoramento e não de direção. A gente tem ainda um desequilíbrio nessa balança. O nosso quadro funcional, ele já é, na sua maioria, feminino, se a gente somar todo
o montante de colaboradoras. Nós já estamos ultrapassando os 60% de corpo de mulheres dentro do Tribunal de Justiça, tanto entre servidoras quanto magistradas, porém ainda em posições de poder em minoria. É só a gente olhar nas questões dos cargos de direção e mesmo de desembargo, de desembargadores. Hoje nós temos 120 a 130 desembargadores e uma parcela muito, muito pequena são mulheres. Claro que muitos são os fatores desse panorama, né? A Constituição Histórica é bastante ampla, eu falei de uma forma bem resumida, para a gente percorrer um pouquinho e ter uma pequena luz de que não é um fenômeno atual, né? Que não é algo que foi criado agora. Então, existem vários outros fatores com relação a essa tomada de funções dentro dos órgãos públicos, das empresas, que tem a ver com a licença maternidade versus a licença paternidade, tem a ver com vários outros fatores que vão interferir na saúde mental, física, social desse corpo de servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, que é muito importante a gente refletir. Bom, a primeira ferramenta para a gente lidar com a sobrecarga que é gerada pelas multitarefas e pelas multijornadas, e pela essa ideia, né, de que o social e o privado que o privado e o íntimo nas relações de trabalho tem sempre um caráter de menor importância. Então, o trabalho doméstico com relação ao trabalho de assessoria que eu faço no tribunal, ele tem um menor valor no olhar e na lente social. Então, é importante a gente pensar sobre isso. E a ferramenta mais importante para que a gente consiga um equilíbrio com relação aos trabalhos da casa, da alimentação, da administração escolar dos filhos, dos conflitos familiares em geral, é sem dúvida o que a gente chama de nomeação. O primeiro passo é dar nome a esse fenômeno, é se perceber dentro desse fenômeno, né? Quais são os meus pontos de sobrecarga na minha rotina de vida, na minha rotina de família, na minha rotina laboral. Então, isso quer dizer que o primeiro passo do movimento de mudança vai ser sempre nomear, identificar o lugar que se está e o lugar que se almeja estar dentro do seu desejo para onde você precisa ir. Então, em primeiro lugar, trata de uma tomada de consciência de que não é aleatório esse lugar que as mulheres e que os trabalhadores possuem dentro da organização, que ele é determinado historicamente e precisa ser mudado historicamente. Então, é importante identificar, verificar em qual estágio de sobrecarga dentro da minha rotina eu me encontro, sempre tentando colocar em relação a uma escala do pior quadro possível, que seria uma patologia situacional, que seria o que a gente chama de síndrome de burnout, quando toda a energia já não existe mais para ser aplicada no trabalho e, consequentemente, nas relações emocionais. Então, existe, obviamente, até a gente chegar nesse ponto máximo de patologia, a gente tem todo um caminho, uma série de sinais, de sintomas que são imprescindíveis à identificação. Então, esse é o primeiro passo. Então, a sobrecarga se configura como uma falta de energia, um estresse excessivo, um estresse que não é só com relação a um momento do trabalho específico, mas a uma continuidade de estresse com relação ao trabalho. A gente costuma identificar o que a gente chama dos medos das segundas-feiras, em que as pessoas passam pelo final de semana e voltar ao trabalho, voltar àquele primeiro passo da segunda-feira se torna uma angústia insuportável. Então, torna-se praticamente uma fobia. E é algo que acontece assim para a gente identificar dentro desse processo de esgotamento e de patologização. A dificuldade de se desconectar do trabalho é um outro sinal a ser observado. A confusão entre o privado e o público, entre a vida emocional, particular, familiar e a vida do trabalho, quando a gente começa a misturar os discursos nas nossas rodas íntimas, sempre com um caráter mais pesado, não aquele caráter, nossa, como eu gosto do que eu faço e eu quero compartilhar com os meus pares íntimos. Não, é sempre num movimento mais carregado de queixume, de reclamação. Então, a gente tem que se parar e se perceber quando a gente está fazendo esse movimento. E quando a gente percebe que, apesar de todos os esforços com relação ao trabalho, ele ainda não fica bom. Então, eu invisto toda a minha energia de trabalho e não consigo o objetivo necessário ou mínimo para que ele tenha uma utilidade. Isso é importante observar. E uma dificuldade de descentralizar, de
delegar o trabalho aos outros. Esse eu acho que é o último passo ali. Quando eu estou tão sobrecarregada e mesmo assim prefiro eu mesma fazer porque eu não quero nem a conexão com quem poderia me ajudar. Esse é um sinal bastante revelador, né? Outros sintomas, indicadores, situações também são muito importantes para a gente identificar, né? Para tomar consciência de como o trabalho está podendo participar de uma certa patologia da vida social. Então, quando a pessoa também organiza demais o trabalho, mas não consegue iniciar ele, fica na fase de planejamento, de organização, mas é só uma maneira de protelar o momento de início do trabalho. Esse é um sintoma bastante importante da gente observar. E, atualmente, quando a gente se apoia muito nos auxiliares tecnológicos, nos aplicativos, nas plataformas virtuais, isso já tem se tornado um sintoma. Então, eu acabo sempre fazendo a minha rotina laboral em torno de certas ferramentas que me tornam cativas delas. Aplicativos de, por exemplo, Teams, aplicativos de organização de lista de compras, aplicativos de contagem de calorias de dietas, acaba se tornando um sintoma e um sistema de trabalho obsessivo, em que você trabalha só em torno dessa ferramenta que você acaba ficando escrava dela, fica vinculado exclusivamente a ela. Para cada sintoma desse identificado, é necessário uma espécie de reação ou de remédio, né? De atuação com relação a isso. A gente pode elencar alguns aqui para que as nossas servidoras, as nossas colaboradoras possam refletir um pouco, mas alguns passam por uma mudança comportamental, de análise de como fazer melhor, né? A análise de cadeias de retrabalho, do que você pode observar onde você está gastando a sua energia de maneira excessiva, sem necessidade, onde você está extrapolando a sua responsabilidade, onde um outro deveria estar na ação e você mesmo assim se toma dela, o volume e tantos outros que a gente consegue verificar dentro da nossa rotina, né? E dentre todas essas, assim como o principal sintoma é quando você não consegue compartilhar com o outro, a principal ferramenta de salvamento dessa situação também é quando você parte para o compartilhamento com o outro, né? Então, entre todas as técnicas, instrumentos, possibilidades, terapias, tudo que você pode buscar, a mais importante é quando você consegue repartir a angústia e a sensação de menos-valia, de posicionamento frente ao mercado de trabalho, à sua organização laboral, com o seu par, com aquela pessoa que passa também pela mesma situação que você no seu ambiente de trabalho. Então, essa troca dentro da organização é muito, muito importante, necessária e imprescindível para que a gente possa aliviar essa sobrecarga, para que a gente possa tornar o trabalho como constituinte de uma subjetividade feliz, harmoniosa e assim por diante. Bom, então, quando a gente está pensando em saúde mental, equilíbrio emocional, qualquer outra maneira que a gente nomeia essa angústia relacionada ao trabalho, a gente tem que buscar essas consequências múltiplas e múltiplas saídas para elas, né? Problema como ansiedade, depressão, transtorno de pânico, alcoolismo, drogas, tem se apresentado aí fortemente como consequência dessa pressão laboral. A gente tem aí nos estudos médicos e psicológicos uma estimativa de que as mulheres têm 40% mais chances de desenvolver transtornos psicológicos devido às funções laborais. E no período da pandemia, a Organização Mundial de Saúde observou que o uso de medicamentos para dormir cresceu em 30%. Então, por exemplo, os Zolpidem ou indutores de sono. O que acontece é que as mulheres têm buscado, então, alguma forma por elas mesmas de aliviar essa tensão. E aí que a gente entra como um caminho de indicação, né, para que não aconteça isso. Eu acho importante também só lembrar que dentro desse contexto, né, que foi revelado pela pandemia, é importante, além de ver esses caminhos que as mulheres têm tentado tomar sozinhas para a resolução da pressão, que aconteceu também um fenômeno muito, muito assustador, que foi o aumento da violência doméstica. E daí pega aqui no nosso nicho da CVID em especial. Teve um crescimento muito grande, né, por conta do confinamento, e os dados foram sempre muito chocantes. Então, a gente não pode deixar de trazer eles
como um fator também determinante, porque nós somos servidoras que servimos as cidadãs que sofrem violência, mas somos, antes de tudo, também mulheres que estão dentro de um sistema que pode ser violento. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque tem uma subnotificação com relação a isso. A gente tem um quadro muito assustador, né? 400 feminicídios nos últimos 4 anos, um estupro a cada 11 minutos dentro de casa, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres agredidas por hora no Brasil, 5 espancamentos a cada 2 minutos, todos em relacionamentos íntimos, né? Não dentro da empresa, mas a empresa é traz esse acúmulo dessa mulher que vem da sua fadiga de casa, né? Com essas múltiplas jornadas. Então, é um quadro muito sério que é de responsabilidade organizacional também. Então, o que a gente tem que fazer com relação a isso? Ao invés de fazer uma busca automática através da medicalização, é necessário que a servidora, a colaboradora, a mulher trabalhadora tenha uma possibilidade de caminho aí para se libertar dessa pressão. A busca do outro é sempre essencial, como eu falei anteriormente, tanto de laço emocional como de natureza profissional. Dentro do Tribunal de Justiça, nós temos as possibilidades do centro médico, né, com encaminhamento psicológico, social, possibilidades de extensão para a rede maior, tanto pública quanto privada. Então, a gente tem ali, digamos, um setor de início dessa tomada de decisão para o alívio da tensão, nós temos essa possibilidade. Quando o caso já é um pouco mais extremo, né, que envolva violência, ou assédio moral, ou assédio sexual, nós temos também as ouvidorias e os lugares de fala da servidora especificamente com relação à organização. Então, a gente tem essa possibilidade. A CEVID tem também no site algumas possibilidades de equipamentos da rede pública e de algumas organizações de possibilidade de auxílio das mulheres em geral, né? O nosso foco é mais a questão da violência doméstica, mas essa rede é única, ela é a mesma. Então, na necessidade de uma busca de auxílio, nós temos vários materiais que podem auxiliar, tanto na questão da violência doméstica, da busca de auxílio psicológico e psiquiátrico, um material bastante rico que pode ser consultado, né? E também a gente tem que pensar um pouco, nós como observadores do nosso colega e da nossa colega que estão em sofrimento por conta do trabalho, também temos uma função muito importante, né? Do outro lado desse espelho, em que a gente se enxerga, a gente consegue ver o nosso sintoma no olhar do outro, tem o próprio espelho, que tem que tomar alguma atitude, alguma reação com relação a esse colega que está em sofrimento. Então, esse ponto é muito, muito importante para que a gente encaminhe essas demandas de sofrimento e de possíveis patologias, né? Então, eu não estou sofrendo a patologia, mas eu sei alguém que está, também posso buscar esses mesmos caminhos para a melhoria do sofrimento. Então, noticiar, encaminhar, orientar, acolher, ter um ouvido específico, possibilidade de um polo ouvinte ativo que alivia essa sobrecarga, é muito importante. A gente tem uma construção social, né? Como falei anteriormente, o papel social e civilizatório é que vai possibilitar a dissolução dessa angústia, né? Em especial da sobrecarga do trabalho feminino, que é o que a gente tem visto na sociedade moderna. Então, as ações do coletivo em proteção à mulher e ao trabalhador, ao pai e à mãe, são muito importantes. Como organização, a gente tem essa obrigação. E como indivíduos, em relação a indivíduos, a gente tem uma necessidade de compartilhamento de tarefas, não só de escutas, mas de tarefas, a gente compartilhar entre feminino e masculino a alegria de participar da criação dos filhos, da construção de subjetividade das nossas crianças, a valorização do trabalho da mulher, né? Essa nomeação, essa possibilidade de se observar que ele tem um lugar específico na evolução da nossa sociedade. Por exemplo, uma solução civilizatória que vem sido muito discutida é a questão da licença paternidade e da licença maternidade, igualar esses tempos de afastamento. Então, uma vez que eu dou o mesmo tempo de afastamento para o pai, para o homem, eu consigo que essa criança tenha um período continuado depois dos 6 meses de aleitamento para o vínculo com o pai. Então, a gente consegue fazer uma relação aí social, do coletivo, com relação a isso.
E dentro, por exemplo, das estruturas de direção, não vai mais ser um fator impeditivo uma mulher ser promovida na sua carreira, porque ela pode ser mãe. Porque o homem também vai ser pai, ele também vai ter a licença dele, e também as possibilidades vão ficando cada vez mais pareadas, mais iguais e mais dadas para ambos. Porque o prazer de se cuidar da criatura, do filhote humano, é muito humanizante, é muito recompensador. Então, esse coletivo se unindo em prol de algo que é humano, que não é essencialmente feminino, que é humano, né? Então, o que a gente tem que buscar coletivamente é uma ação não polarizada, vislumbrando que nós temos vários seres desejantes, não só a mulher, não só o homem, que os papéis eles são de possibilidade libertária, de libertação dentro da sociedade, e não de cativeiro, né? de escravidão com relação ao que você pode ou não fazer. Tem uma frase que eu acho que eu posso até usar para encerrar aqui a nossa fala, a nossa discussão, de um autor homem, eu trouxe especificamente homem, para a gente se colocar nessa não polarização, que é o Gabriel Garcia Marques, é um colombiano da literatura muito famosa, acho que a maioria das pessoas conhece, e ele traz justamente essa rotação do paradigma das posições e da questão do coletivo em relação ao humano, né? Não só em relação à proteção da mulher, da criança, do adolescente, mas em relação à humanidade. Então ele fala assim, é uma frase bem curtinha que ele diz: a ternura é inerente ao homem, ao contrário do que a gente sempre fica taxando. Porque as mulheres, elas já sabem que a vida é muito dura. Então a gente tem que fazer esse giro, essa rotação, em que não vai ter uma polarização. A ternura é do homem e a mulher vai agora, nesse momento histórico, nesse momento de reconstrução dos papéis, em conjunto, feminino e masculino, fazer uma rotação de alívio e de divisão de trabalho e de alívio de pressão das múltiplas jornadas. Elas são múltiplas, como somos múltiplos, elas são coletivas, elas são de todos nós.